Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com um amigo de vocês, Mauro Negruni. Hoje nós vamos falar, é uma coluna gravada, nós vamos falar da REINF 2.0. Temos novidades neste campo, especialmente a partir do momento em que a gente teve a nota de documentação evolutiva número 3, que saiu há poucos dias na página do E-Social, suspendendo o processo da DIRF. Né? Então, imagino que seja a suspensão do processo de substituição da DIRF, né? Porque no fundo, a DIRF em princípio pode até continuar. Bom, são muitas as especulações quanto à continuidade do projeto E-Social, também em cima do projeto da FD-REINF. Eu tenho dito e acredito muito que os próprios fiscos, especialmente no caso da FD-REINF, em que pese esteja sob a gestão da Receita Federal do Brasil, então eu imagino que poderemos ter caminhos diferentes, vamos ter situações diferentes em relação ao E-Social e à FD-REINF. Acho que vamos ter situações diferenciadas. Por quê? Vamos entender como é que a gente trabalhava, como estamos trabalhando e como algumas empresas continuam trabalhando. Né? Deixa eu pegar meu chazinho aqui de... Como é que é o nome do... Mil e Uma Noites. Um chazinho Mil e Uma Noites aqui da... Bom, aí o que acontece? Nós vamos ter... para garganta é bom, né? E em Porto Alegre está muito frio, então a gente aproveita para tomar um chazinho o chazinho dá uma esquentada, né? Estou aqui em Porto Alegre hoje e é uma coluna gravada, mas vocês podem ter certeza que não é uma coluna de meses atrás, tá? Vocês estão vendo essa coluna no dia 8 de julho, né, hoje, então, portanto, dia 8 de julho. Eu estou gravando uns diazinhos antes, tá? O que acontece? Na FDREINF, no ambiente de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, a gente tem ainda hoje, né, tá híbrido, né, porque algumas empresas entraram para o E-Social, outras não entraram. Então, eu vou colocar assim, para quem já entrou, e não muda muito, né, mas para quem já entrou, hoje no E-Social continua fazendo DIRF, né, porque as retenções do E-Social de imposto de renda retido na fonte vão para a DIRF e se faz recolhimento via DARF. Né? Então, isso é o que está hoje, porque não tem a substituição da DIRF. E no âmbito tributário, o que acontece? A gente tem lá no Contas a Pagar as retenções do INSS, que a gente faz lá via recolhimento para uma GPS para cada um, né? Para quem não está no E-Social, para quem está no E-Social faz o DARF numerado e faz os recolhimentos, então, e poderá fazer os recolhimentos de imposto de renda e contribuição social das pessoas jurídicas, né, contribuição social retida na fonte das pessoas jurídicas, informa em DARF, né, recolhe em DARF e informa na DIRF. Né? Então, esse é o cenário atual que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma mescla de E-Social com FD-REINF e com DIRF. Até aí, ok. A partir da proposta da REINF 2.0, eu passo a ter, no âmbito tributário do Contas a Pagar, especialmente da área financeira, né, para aqueles que trabalham com os ERPs aí de mercado, a rotina do FI. E aí, nós temos então, no Contas a Pagar, passaremos a ter a partir da FD-REINF 2.0,
Além do INSS, passaremos a ter a contribuição social retida na fonte das pessoas jurídicas e o imposto de renda retido na fonte das pessoas físicas e jurídicas, né, conforme o seu evento lá na REINF 2.0, como a gente sabe, no bloco 4000. Né? Lá no bloco 4000 é que a gente faz, então, a prestação de informação, que vai, numa forma muito mais detalhada, substituir a DIRF. Então, eu poderia ter, e é isso que eu estou colocando aqui para vocês, não estou dizendo que vai ser assim, mas que poderia ser assim, eu ter um corte onde o E-Social continua lá com as suas obrigações e as retenções de imposto de renda na fonte sobre as relações de trabalho que estão no âmbito do E-Social continuariam sendo informadas em DIRF e recolhimento em DARF, como é até hoje, certo? Para aquelas empresas que já estão no E-Social. Para aquelas que ainda não estão no E-Social, em algum momento vão entrar e vão fazer exatamente isso, como os órgãos públicos, por exemplo, né? Vão prestar as informações a partir do E-Social e as retenções de imposto de renda que estão no âmbito da folha de pagamento, que é pessoa física, vai ser informado na DIRF e em DARF. Pode funcionar assim? Pode. A Receita Federal continua processando a DIRF para pegar as informações que vierem pela DIRF e passaria a processar as informações de retenção na fonte de contribuição social das pessoas jurídicas, imposto de renda retido na fonte de físicas e jurídicas no âmbito da FD-REINF, né, porque eu posso ter pessoas físicas com retenção aqui. Por exemplo, o pagamento do benefício do INSS. O INSS não tem uma relação de trabalho, então as aposentadorias, pensionistas e tudo mais não vão estar no E-Social, porque não decorre de uma relação de trabalho, né? Pagamento de seguros, pagamento de, enfim, prêmios, todos estão no que tem retenção na fonte e que são alvo do imposto de renda na fonte, eles passariam a ser informados, ou passarão a ser informados, no bloco 4000 da FD-REINF. Então a gente poderia ter, esse é um cenário muito comum, inclusive, nas empresas, onde o RH faz a parte sobre a folha e informa na DIRF. E o âmbito tributário faz sobre o financeiro, sobre contas a pagar, geralmente, e informa também na DIRF, como a gente colocou aqui. Né? Então, assim, RH informa DIRF e o tributário informa DIRF. Normalmente, se informa primeiro, se faz o processamento primeiro do âmbito financeiro, informa na DIRF, o RH parte dali para frente e entrega a DIRF. Por quê? Porque se eu fizer primeiro o RH e depois o âmbito tributário, a equipe tributária que não deveria ter acesso aos pagamentos do RH passa a ter através da DIRF, porque ela passa a ser um conector de informação aqui. Ó, né? Então, como eu tenho esse conector de informação, esse partilhamento de informação entre as duas equipes, é preferível que esse faça primeiro e depois este aqui. Porque esse aqui enxergar as retenções e os pagamentos de pessoa jurídica não faz lá muito sentido, mas também não importa tanto quanto o sigilo de salário, que é matéria nas corporações, né? Então, o normal é primeiro faz o tributário e depois faz o RH. Aqui, da mesma forma, inclusive separaria. Por quê? Porque o âmbito financeiro aqui no tributário vai informar a FD-REINF sem fazer qualquer tipo de informação de conexão com o RH. Basta que para isso, todas as pessoas que estão no âmbito do E-Social vão para a DIRF, como, por exemplo, trabalhadores autônomos, né, o contribuinte individual, todos aqueles que estão no âmbito do RH, claro, os colaboradores, o diretor não empregado, o estagiário e assim por diante, todos estariam aqui no âmbito do RH. Estando no âmbito do RH, a DIRF naturalmente poderia continuar sendo informada, como é o caso de 2019, como foi o caso de 2018, para quem já entrou em 2018 no E-Social. Então, por aqui já se chega na DIRF, só que seria só no âmbito do RH, que ficaria DIRF e DARF.
No âmbito do tributário ficaria FD-REINF, DCPF-Web e, por consequência, o novo DARF, o DARF numerado. Então, eu estou colocando aqui uma possibilidade, porque aqui nós estamos no âmbito da Receita Federal exclusivamente. E aqui nós estamos no âmbito do INSS. De todos aqueles órgãos, que agora até me fugiu o nome de como ficou à disposição dentro do Ministério da Economia, né? Então aqui está dentro do Ministério da Economia, aqui também está. Só que aqui dentro do Ministério da Economia está só na gavetinha, só na caixinha da Receita Federal do Brasil. E aqui não, né? Aqui eu tenho o INSS, eu tenho o FGTS, eu tenho o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora não me lembro o nome, porque era a Secretaria de Inspeção do Trabalho, agora o nome já é outro, já não me recordo, mas enfim, então eu tenho outros, e a própria Receita Federal, então eu tenho 4 organismos que fazem a gestão aqui. E para fazer a simplificação que agora a nota de documentação evolutiva número 3 está colocando, é preciso que esses 4 cheguem num acordo, o que vai levar certamente mais tempo do que a própria Receita Federal do Brasil seguir com o projeto de DCPF Web e REINF 2.0. Na minha opinião, para as empresas e para os escritórios de contabilidade, eu não tenho autorização nenhuma para falar em nome de ninguém, mas eu acredito que já seria melhor que isto fosse adiante e não precisasse entregar DIRF desta parte aqui. Porque eu vejo muita gente falando sobre a questão do e-social. Que o e-social é complicado, que isso, que aquilo. Na FD-REINF, eu não vejo ruídos. Claro que o nível de informação na FD-REINF é muito mais detalhado do que na DIRF. Mas isso aconteceu em todos os projetos do Sistema Público de Escrituração Digital. Toda vez que o governo avançou, e por conta da tecnologia, toda a volumetria de dados que se pode tratar hoje, que há 15 anos atrás não se podia, quando a gente tinha IN86, quando a gente tinha Sintegra, enfim, né? Todas essas informações, elas passaram a ser possíveis de serem tratadas aqui no âmbito da FD-REINF por conta da capacidade de processamento da tecnologia da informação também. Né? Além disso, claro que é desejo do próprio fisco ter mais informações para fazer mais cruzamentos, o que é natural e que, no meu olhar, é a proposição do Sistema Público de Escrituração Digital quando diz que toda a massa de informações é unificada. Então, assim, eu não vou ter mais 15 portas de entradas de dados e vou passar a ter uma. Além disso, eu sei qual é a estabilidade do sistema. Eu não preciso pensar que o auditor vai me pedir, um auditor lá vai me pedir mais uma planilha de Excel, mais isso, mais aquilo. Ou seja, ele já tem informação suficiente. Se ele pedir, vai ser eventualmente algum complemento de alguma informação, algum detalhamento de alguma informação. Mas, pelo nível de detalhe que a gente tem na FD-REINF 2.0, é muito provável que nós não tenhamos esse tipo de necessidade. Então, assim, avança para o fisco e também avança para o contribuinte na medida em que se tem a previsibilidade de informação. Tá? Então, assim, não vejo muitas críticas em relação à FD-REINF. Em relação ao e-social, vejo muitas críticas em que há muita exigência de informação. E como eu sempre digo, não é o e-social que é complicado. O que é complicado, assim como o âmbito todo do sistema tributário brasileiro, e no caso do RH junta muita coisa, né? É seletista, é regime próprio, legislação tributária, legislação de normativas de segurança do trabalhador, de saúde, segurança. Então, assim, junta muita coisa. Então, é óbvio que esse cara fica muito complexo. Né? É como se fosse um prisma invertido. Tem informações de vários locais que saem num ponto só. Né? O prisma, normalmente, o raio de luz entra e coloca todas as cores, né, segmentadas em cada um dos espectros de cores.
Nesse caso é o contrário, né? Eu tenho a equipe de saúde e segurança, de PPP, de folha mesmo, de pagadoria, de departamento pessoal, eu tenho cargos e salários, eu tenho, enfim, inúmeras threads, né, inúmeras trilhas de informação que vão chegar tudo no e-social. E isso é complexo mesmo, gente, em termos de sistema. Aqui no tributário, não. Aqui a gente vai fazer quase que mais do mesmo. Nós vamos fazer um zoom. Nós vamos fazer, como a gente diz em alguns casos, um drill down, ou seja, vamos pegar a informação e vamos esmiuçar a informação que a gente manda na DIRF hoje por mês, por CPF ou por CNPJ. Agora eu quero saber as datas de pagamento, quais são os pagamentos, os códigos de retenção, nas datas em que eles acontecem. Tá? Então, de fato, é um cenário bastante possível e eu posso errar, porque não tenho a capacidade de prever tudo, óbvio, né? Mas eu estou apostando neste cenário aqui. Como vocês estão vendo este vídeo hoje na coluna Conversa Tributária do dia 8, o que acontece? Pode ser que entre hoje que eu estou gravando e o dia 8 alguma coisa mude, né? Mas com o cenário da nota de documentação evolutiva número 3, eu apostaria neste cenário aqui, para que a gente tenha eliminação da DIRF, daquilo que não é do âmbito do e-social, no 1º de janeiro de 2020, como estava aprazado e combinado, inclusive, com toda a sociedade. E que para 2020 se resolva, ou para 2019, mais perto do final do ano se resolva, e aí até que venham as implementações todas do e-social, talvez isso aqui fique muito em cima para fazer a eliminação da DIRF no âmbito do e-social. Então eu acho que vai ter essa ruptura, vamos chamar assim, essa segmentação, e a DIRF vai perdurar no âmbito de colaboradores e de todas as relações de trabalho que estão aqui dentro do e-social. Tá bom, meus amigos? Então eu acho que é bacana a gente conversar. Lembrem-se de compartilhar. Claro que isso aqui que eu estou colocando é uma opinião. A gente fez esse gráfico aqui para poder deixar mais claro, né? É uma aposta que eu estou fazendo de antecipação por conta da possibilidade de que seja assim o cenário e que especialmente todo mundo que está envolvido nos trabalhos de implementação da FDRINF 2.0 não parem seus projetos. Porque parar um projeto é simples, retomar um projeto é muito complicado nas empresas. Então, dentro do grupo de empresas do projeto piloto do SPED, que vocês saibam que eu faço parte, representando a Decision IT, que é uma empresa signatária do acordo das empresas do projeto piloto, a minha demanda em relação ao fisco, em relação à FDRINF, é que avance, é que publique o manual do desenvolvedor, que não temos ainda, e os esquemas XSD, para que esta parte fique resolvida. Em termos de projeto para a área de TI, para a área de gestão das companhias, para os próprios escritórios de contabilidade, é muito melhor que isso seja inclusive segmentado. Eu sei que para a administração tributária, ter DIF, ter FDRINF, ter DCPF Web e um novo DARF, e ter a DIF e a DARF como tem hoje, é ruim. Eu sei que é ruim. Mas eu estou pensando na sociedade. Se isso dá mais trabalho para o fisco, também é verdade que dá trabalho para as empresas fazerem o seu papel de informar nos projetos, executar seus projetos para informar a informação, cumprir a obrigação acessória, né? Isso que eu quero dizer, cumprir a informação acessória de forma adequada. Então, assim, gasto por gasto está todo mundo gastando, né? Todo mundo investindo neste novo cenário. Mas pode ser que a gente tenha a reforma de PIS e COFINS. É verdade. Mas essa reforma vai passar pelo Congresso, vai passar tem a reforma da Previdência. Então, assim, na ordem natural das coisas, talvez a gente vá falar de eliminação da DIRF em 2 anos, então. Porque, afinal de contas, não vamos esperar que a reforma tributária vai entrar no Congresso
E isso não vai ser discutido, alíquotas, bases, sistema de tributação, enfim, conforme o nível de modificação que vai ser feito, tem que mudar Constituição, tem que mudar Código Tributário Nacional, enfim, não é algo assim que o pessoal fala na reforma tributária como se isso fosse acontecer em uma semana. Né? É muito mais complexo do que isso, e acho que para simplificar vai complicar primeiro, tenho convicção disso, vai complicar primeiro, e se o processo de transição for em 5 anos, vai ficar 5 anos complexo, e se for em 10 anos, vai ficar 10 anos complexo. Mas mesmo assim vale o investimento da simplificação tributária no Brasil, porque acho que a sociedade, eu estou sempre pensando no que fica para a sociedade, né? Apesar de considerar lá que tem o fisco, que tem o auditor do Ministério, o auditor do Trabalho, tem o auditor do INSS, enfim, tudo isso eu estou entendendo. Mas assim, todas essas instituições só existem por conta da sociedade. Então, se isso é benéfico para a sociedade, trabalhar dessa forma segmentada e fazer uma implantação e depois fazer a outra, eu acho que é uma possibilidade a ser considerada. Até porque ela não prejudica, uma não prejudica a outra, ainda que tenhamos esforços no âmbito da administração tributária para fazer um e o outro. As empresas já trabalham assim, as empresas já trabalham segmentadas. Não tem, eu pelo menos não conheço uma empresa em que a DIRF é feita por um único departamento. Né? A entrega até final pode ser, mas assim, o RH fazer retenção de pessoa jurídica lá que está no âmbito financeiro, eu nunca vi. E também nunca vi o tributário fazer a gestão tributária do RH a ponto de fazer a DIRF lá no âmbito tributário. Né? Então, a origem das informações são diferentes, então assim, são dois pontos que são naturalmente separáveis no âmbito de projetos. Tá bom, gente? Olha, um grande abraço para vocês, uma semana maravilhosa, que todo mundo tenha muita saúde e, por favor, compartilhem, tá? Compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão tirar proveito dos meus comentários aqui, tá bem? Eu só quis trazer um pouco de luz para esse projeto da FDREINF 2.0 e espero ter contribuído com os meus comentários, as minhas ilustrações aqui para vocês, de forma que não se desconsidere aquilo que está se fazendo hoje nas empresas. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima semana com uma coluna gravada, como a de hoje, ou com uma coluna ao vivo no perfil do blog mauronegruni.com.br do Facebook. Um abração, um beijo e boa semana para vocês. Compartilhem, hein? Por favor, compartilhem.